boa noite. Está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha do Novembro Azul. A ideia é lembrar os homens, então, para a importância de prevenir o câncer de próstata e outras doenças. E a minha convidada desta noite é a médica oncologista do Hospital de Clínicas, Marina Rates Bueno. Marina, seja bem-vinda à TV Câmara. Muito obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Marina, então, a ideia do Novembro Azul é bem semelhante à campanha que a gente teve no mês passado do Outubro Rosa. É prevenir e também promover o diagnóstico precoce da doença. Exatamente. A gente sabe que o câncer de próstata é muito prevalente na população masculina e o Novembro Azul vem para isso, vem para a gente lembrar que os homens também têm que se cuidar. Assim como no Outubro Rosa as mulheres devem procurar atendimento médico, fazer seus exames, o Novembro Azul veio posteriormente ao Outubro Rosa para os homens também lembrarem dessa importância de cuidar da saúde, de fazer os exames preventivos e principalmente se cuidar. A gente sabe que a população masculina às vezes não é uma população que se cuida tanto como a feminina, né? Isso é um pouco cultural, mas o Novembro Azul vem para frisar essa importância da gente prevenir. Mas eu queria que tu dissesse pra gente, então, quais são as principais doenças, assim, as mais incidentes para o público masculino, até para que eles possam realmente buscar um atendimento médico para fazer um check-up. Com certeza. A gente sabe que os homens, falando somente da população masculina, eles podem ter outros problemas da próstata, senão o câncer de próstata. A hiperplasia prostática benigna, que é um aumento da próstata, também vai causar sintomas, assim como o câncer de próstata. Então, quando o homem tiver sintomas, urinários principalmente, quais são esses sintomas? Acho que é muito importante a gente frisar para a população. Mudança no padrão urinário, começa a ficar com o jato urinário mais fraco, ou tem ardência para urinar, levanta mais à noite para ir no banheiro do que durante o dia, sangue na urina, e também um desconforto na hora do primeiro jato. Essa população tem que buscar ajuda. Tanto porque isso pode ser sintoma do câncer de próstata, mas pode ser de outras doenças benignas da próstata. A gente sabe que tem hiperplasia prostática, como eu já falei, pode ter a prostatite, que é a inflamação da próstata, e também os homens podem ter qualquer outro problema de saúde. Importante lembrar que os homens também têm que usar o Novembro Azul não só para prevenir o câncer de próstata, cuidar da pressão, verificar o diabetes, para a gente ter uma saúde integral, certo? Não adianta a gente lembrar só da próstata, é muito importante sim, o Novembro Azul é para isso, mas a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e os homens têm que cuidar do corpo todo, inclusive dos problemas que podem vir em decorrência de um câncer, mas problemas cardíacos, pulmonares também. E Marina, você observa ainda aquela resistência que antigamente os homens tinham de procurar um atendimento médico, fazer exames, ou não? Isso está mudando a partir do tempo? Olha, com certeza está mudando muito. As gerações mais jovens e com as campanhas rotineiras que têm sido feitas, os homens estão mais aderentes a procurar auxílio médico. Mas quando a gente compara a população masculina da feminina, a gente vê que as mulheres, pelo próprio hábito de ir no ginecologista ou procurar um médico desde a adolescência, a população feminina é mais aderente. Os homens vêm mudando esse padrão, principalmente com as campanhas que são feitas no Novembro Azul, pedindo para os homens irem consultar no médico, no posto de saúde, com o seu urologista. Isso tem mudado. Acho que era muito mais difícil há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje em dia a aderência está um pouco melhor, mas a gente ainda pode melhorar. Tem algumas pesquisas que nos falam que somente 51% dos homens já foi ao urologista. Isso é bem pouco, certo? Não precisa ser urologista se o homem for jovem, se não tiver problemas relacionados à próstata, mas um clínico geral, o seu médico da sua família, ou o próprio urologista, que é muito importante após os 50 anos de idade também procurar.
Então, essa aderência ainda pode ser bem melhor. E eu acho que é muito importante a campanha do Novembro Azul, porque ela traz uma liberdade para que o público masculino consiga discutir de forma mais tranquila esse tema, né, que às vezes também é um tabu, né? Com certeza. Inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa e a Marina me contou, então, que o Hospital de Clínicas realiza campanhas permanentes e também palestras, especialmente aí no interior. Como é que funciona isso? A gente tem uma educação continuada dentro do hospital, com temas diferentes mensalmente, mas agora no Novembro Azul, assim como no Outubro Rosa, a gente promove palestras no interior, em algumas cidades do nosso interior, para trazer a população, para conversar sobre o câncer de próstata. Isso é muito importante. A gente vê que quando a gente vai até o interior, a população vem porque quer informação. Então, a gente consegue, assim, atingir um público maior, assim, informar as equipes de saúde do interior e a população. Uma coisa interessante que a gente vê muitas vezes vem mulheres nessas palestras, né? Por quê? Porque a mulher ajuda o seu marido, o pai, o irmão, o filho, e elas também querem saber sobre o assunto, se informar para ajudar quem está ao seu redor. Os homens, eles também têm vindo mais nas palestras, o que é bem interessante. Antes a gente via que a população masculina às vezes não vinha, não frequentava as reuniões, mas agora eles têm vindo. Então, essa mudança a gente tem observado também. E também muitos desses homens, eu acredito, por serem cidades pequenas, nunca tiveram contato com um profissional específico dessa área do câncer de próstata. E infelizmente muitas pessoas descobrem a doença quando ela já está ali, né? De repente até em estágio avançado. Exatamente. Então realmente a campanha ela tem esse papel fundamental. Com certeza, quanto antes a gente descobrir a doença, saber o que está acontecendo, é melhor, porque aí a gente vai poder guiar o nosso tratamento. E Marina, quais as estatísticas então, especialmente de morte? Quando a pessoa descobre a doença em estágio inicial, ela é muito mais fácil de ser tratada, com certeza. No Brasil, para a gente ter uma ideia, no ano de 2018 foram diagnosticados cerca de 68 mil novos casos, que é uma estatística bastante alta, porque na população masculina, o câncer de próstata, tirando o câncer de pele, não melanoma, é o principal, o primeiro. Então, é uma doença muito prevalente, certo? Assim como na nossa região, essa prevalência não muda. Na população masculina, no Hospital de Clínicas, o câncer de próstata é uma das principais neoplasias que acomete essa população. Então, a gente sabe que se for diagnosticado precocemente, a gente tem cerca de chance de cura de 90%. Isso é muito importante. Quanto antes a gente detectar essa doença, a gente vai ter mais chance de deixar esse paciente curado e livre dessa doença no futuro, certo? E qual é a fase da vida em que a doença é mais comum? Em geral, é a partir dos 50 anos no homem. Acho que alguns dados são relevantes para ter uma ideia. Assim, a partir dos 55 anos, a gente vê que essa prevalência aumenta. Então, a gente precisa frisar para a população mais idosa. E às vezes é quem tem mais preconceito de ir ao médico. Então, os homens a partir dos 50 anos têm que procurar auxílio, principalmente esses sintomas. Hoje em dia a gente não frisa mais tanto nos exames de rotina. Acho que saúde é uma coisa permanente. A gente precisa que o homem, quando tem qualquer sintoma relacionado à próstata, sintomas urinários, perda de peso, dores ósseas, procure o atendimento. E, de preferência, não esperar chegar a essa fase, né? Começou a levantar mais à noite para ir no banheiro, começou a ter sintomas urinários, o jato da urina não tá legal, já procura. Para a gente descartar se isso é uma doença benigna ou maligna. E a próstata ela tem um papel fundamental, né, na fertilidade masculina. E a incidência do câncer ela é responsável aí, ou ocasionada melhor, em razão da quantidade de hormônios que tem nessa região do corpo, então. Sim, a gente sabe que a próstata ela é responsável pela formação, né? Ela ajuda na formação do sêmen masculino. Ela não está relacionada com
a capacidade de potência sexual masculina. Isso é importante a gente frisar, certo? Tem os nervos que passam naquela região, mas a próstata em si ela é uma glândula que fica abaixo da bexiga, que tem a função de ajudar na produção do sêmen masculino. Por isso que ela é importante para a fertilidade. E a gente precisa ver que a localização dela é uma localização que está abaixo da bexiga. E o canal da bexiga, que sai da bexiga e vai até o pênis do homem, onde é secretada a uretra, quando ela começa a aumentar, vai apertar esse canal. E aí que vai dar os sintomas masculinos. Por isso que eles acontecem. Marina, eu estava procurando algumas informações então referente ao Novembro Azul e encontrei dados que mostram que o câncer de próstata ele é mais incidente em países desenvolvidos. Por que isso aconteceria? Seria a rotina do homem, a forma como ele se cuida, enfim, por que seria isso então desta forma? Muita gente tem pela questão do diagnóstico. Países mais desenvolvidos fazem mais diagnóstico das doenças. Isso é um dado que a gente sabe, não é só pelo câncer de próstata, mas outros tipos de cânceres também. Mas a gente sabe que os fatores de risco estão muito associados com má alimentação, né, ingestão de gorduras, de frituras, de carne vermelha. Então, isso influencia. Países desenvolvidos costumam ter uma alimentação, infelizmente, mais rica em gorduras. O sedentarismo, a falta de prática de atividade física, o pessoal trabalha bastante, não tiram tempo na semana para fazer a sua atividade física regular. Isso está relacionado ao aumento do risco do câncer de próstata. Além do cigarro, do álcool, que nos países desenvolvidos muitas vezes está mais disponível e a população acaba se expondo mais a esses riscos. E os resultados desta mudança de comportamento que a gente observa então na atual geração de cuidado com a saúde, a gente espera que venha a ser observado mais adiante realmente nas estatísticas das doenças. Com certeza, a gente pede para a população frisar na prevenção, para que lá na frente a gente colha esses frutos de ter menos diagnóstico dessas doenças. Porque infelizmente a gente sabe que o câncer é uma das doenças que mais mata atualmente. Então, a gente gostaria muito que a gente conseguisse reverter um pouquinho essa estatística. E junto com a questão do câncer de próstata, a gente também pode falar da preocupação com os testículos também. Então, ali é todo um cuidado que tem que ser observado. Com certeza. Quando a gente fala em saúde do homem, certo? O ideal não é só a gente lembrar da próstata. Lembrar dos testículos, o câncer de testículo é uma neoplasia que existe, acomete em homens mais jovens. Então, muitas vezes a gente recebe paciente de 20, 30 anos que acha, surgiu um nódulo no meu testículo, eu achei que eu tinha levado uma bolada num jogo de futebol. E, na verdade, não. Então, qualquer alteração nessa região é motivo de procurar atendimento, assim como lesões no pênis também são relevantes e devem ser avaliadas. Ou seja, qualquer mudança aí no corpo, por menor que seja, é importante então buscar um atendimento médico. E o histórico familiar, ele influencia ou não no aparecimento do câncer? Influencia, certo? Não é o principal fator de risco, os hábitos de vida são mais relevantes, mas homens que têm familiares de primeiro grau, pai e irmãos que tiveram câncer de próstata, devem buscar auxílio precocemente. Já devem fazer avaliações a partir dos 45 anos. Então, a gente traz esse cuidado para uma idade mais precoce, para a gente poder prevenir. Marina, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite então destaca esta importante campanha do Novembro Azul.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite então destaca a importante campanha do Novembro Azul, que busca chamar a atenção para os homens do cuidado então com a prevenção e o tratamento precoce ao câncer de próstata. E a minha convidada desta noite é a Marina Rates do Bueno, oncologista então do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo. Marina, então no primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre a importância, né, desta campanha, como que surgiu essa iniciativa, e eu queria falar então agora sobre o diagnóstico. Ele costuma ser feito então a partir do toque retal, a partir dos sintomas que a gente já mencionou no primeiro bloco, mas acho que é importante a gente ressaltar aqui também. Com certeza. Então, como eu estava falando, sempre que o homem tiver sintomas, ele deve procurar assistência médica, para então ser feitos os exames que são necessários para o diagnóstico, certo? Quais são esses sintomas, então, para a gente frisar para o homem? Ardência para urinar, dificuldade para urinar, jato urinário fraco, ou o jato urinário que sai em gotinhas, ou quando sai 2 jatos urinários, isso o homem tem que cuidar, certo? Ardência, sangue na urina e sintomas de doença mais avançada, que infelizmente a gente também vê, como a perda de peso, que é algo bem relevante, dores ósseas, náuseas e vômitos. Quando o homem tiver qualquer um desses sintomas, principalmente os urinários, porque a gente quer que o homem venha para nós precocemente, deve procurar assistência médica. E o que vai ser feito numa consulta, então, quando o homem vier com essas queixas? Vai ser realizada uma consulta médica, vendo o paciente como um todo, o exame físico e o toque retal. Se fala muito do preconceito do toque retal, mas ele é de extrema importância. É um exame que não leva nem 5 minutos para o médico fazer, mas que com esse exame o médico consegue sentir qualquer nodulação na próstata, notar se ela está mais endurecida, para descobrir se é necessário seguir essa investigação. Além do exame do toque retal, o médico vai pedir os exames de sangue com o PSA. O PSA ele é um exame laboratorial que, se alterado, deve ser feita uma avaliação e investigação. Dando toque retal e PSA alterado, a gente vai prosseguir com a biópsia da próstata. Para a gente diagnosticar o câncer de próstata mesmo, é somente com a biópsia. A gente faz a biópsia, manda analisar na patologia e aí a gente recebe esse diagnóstico. Se o PSA está alto, muitos homens me perguntam assim, doutora, mas o meu PSA está alto. PSA alto isoladamente não é diagnóstico de câncer. Outras doenças benignas, como eu falei, a própria prostatite, a hiperplasia prostática benigna da próstata, também alteram o PSA. Por isso que é importante fazer o toque retal, para ver se realmente é necessária a biópsia da próstata. Nem sempre ela é necessária. E é um exame que é simples, sim, mas que tem seus riscos. Então a gente precisa saber para quem que a gente vai indicar. Por isso que tem que fazer o toque retal também. E Marina, tendo então o diagnóstico positivo, quais são as principais alternativas aí de tratamento que o paciente recebe? Certo. Quando a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, a gente vai diferenciar a doença em estágios e graus, certo? É muito diferente uma doença que é um muito baixo risco, para o alto risco, e para a doença metastática, que é a doença que já está mais espalhada, que a gente fala, certo? Quando a gente fala em doença de baixo risco, muitas vezes a gente pode propor para o paciente, inclusive, só uma vigilância ativa, que a gente chama,
O que é isso? São consultas periódicas no médico urologista ou oncologista, com dosagem de PSA frequente, o toque retal e outros exames, e a gente vai avaliar esse paciente para ver o melhor momento para ele tratar. Porque nem sempre esse homem às vezes descobre o tumor lá com 75 anos, esse tumor talvez não vá se desenvolver a ponto de incomodar esse homem. Então por isso que, mas é uma vigilância, não é, esqueci, 2 anos depois voltei no meu médico. A gente vê esse paciente de 3 em 3 meses, é muito seguido mesmo, certo? Agora, outros tratamentos que a gente pode fazer, um deles é a prostatectomia, que é a cirurgia da próstata, que é feita pelo urologista. Além disso, existem os tratamentos de radioterapia, que é um tratamento local da próstata, com o bloqueio hormonal, que são medicações que a gente usa para esse tumor diminuir e tratar ele também, e a quimioterapia já para doença avançada metastática. E o Sistema Único de Saúde, ele está preparado para receber esses pacientes? Porque a gente observa que durante o Outubro Rosa, quando a gente conversou então com da campanha de alerta ao câncer de mama, existe toda uma rede muito forte, né, para acompanhar a mulher. No caso do homem, isso também acontece? Olha, no caso do homem, a gente não indica esses exames de rotina, certo? Mas quando ele tem sintoma, a rede de saúde tem condições sim, até porque são exames bastante simples, né? Um toque retal, que é o médico que faz, então é só procurar a unidade de saúde, o exame do PSA. Então o Sistema Único está preparado sim para receber esses pacientes. E se diagnóstico de câncer, nos encaminhar. A gente tem um bom fluxo de primeiras consultas no Hospital de Clínicas e a gente recebe esses pacientes, tanto no Sistema Único quanto nos convênios e pacientes particulares também. E as unidades básicas de saúde do nosso município também estão preparadas aí com os profissionais clínicos gerais, enfim, sim, especialistas, para fazer esse primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento com certeza deve ser sim na unidade de saúde, já para o médico orientar essa população, fazer os exames necessários e encaminhar em caso de diagnóstico. Marina, câncer não é sinônimo de morte, então, e existe um temor ainda muito grande em relação a esta palavra. Com certeza, a gente vê que quando a gente fala, o senhor está com câncer, com certeza é algo muito estigmatizante. A pessoa já pensa, estou com câncer, eu vou morrer. Mas nem sempre é assim, não é? Se a gente diagnosticar isso inicialmente, essa doença inicialmente, a gente tem chance de cura sim e altas chances de cura. Então a gente deve procurar o atendimento, fazer a prevenção e antes de tudo isso, antes da doença, a gente deve se cuidar. E o papel da família nisso tudo? Porque a gente não pode esquecer de mencionar aqui que quando o paciente ele recebe esse diagnóstico, ninguém nunca está preparado, né, para receber um diagnóstico de câncer. Então é preciso o acompanhamento, o carinho das pessoas que estão por perto para enfrentar, enfim, lutar contra essa doença e enfrentar isso da melhor forma possível. Com certeza. A gente vê que quando a gente fala de população feminina, muitas vezes as mulheres precisam de muito auxílio, porque a gente vê que elas perdem o cabelo e acabam ficando fragilizadas e é visível. O homem muitas vezes não demonstra o que está sentindo, mas não é porque ele não demonstra ou porque fisicamente o homem está bem que ele não está abalado. E o carinho, o apoio da família, dos amigos é super importante nesse momento. Entender que o homem está passando por uma fase difícil, que mexe com a sua masculinidade também, porque é um órgão relevante, acaba sendo primordial ter esse apoio, né? Apoio da esposa, se tiver, dos irmãos, dos filhos, isso é fundamental. Para que ele, inclusive, seja aderente ao tratamento, certo? Porque muitas vezes eles podem acabar abandonando, principalmente quando ficam desamparados.
E Marina, uma das grandes preocupações então dos homens em relação ao câncer de próstata é se afeta ou não a vida sexual, principalmente após o tratamento. Quais são as informações que você pode nos trazer a respeito disso? Olha, tudo isso vai depender também do estágio da doença e a que tratamento o paciente for submetido. Mas alguns tratamentos realmente afetam a vida sexual, como eu citei antes, o bloqueio hormonal, a quimioterapia, eles fazem uma alteração dessa potência sexual masculina, então são relevantes. A cirurgia da próstata e a radioterapia, elas apresentam o risco de poder dar alguma sequela para esse paciente no quesito de potência sexual. Mas, em geral, são nos primeiros meses de tratamento e muitas vezes isso é algo reversível. E também quando a doença já está no estágio avançado, né, que a gente mencionou. Claro. Por isso, tão importante essa campanha. Com certeza. Se a doença é mais avançada, provavelmente esse homem pode já ter, inclusive, já esses sintomas já ocorrendo. E o tratamento pode prejudicar também essa questão. Mas isso é se for a doença mais avançada. Por isso que a gente precisa buscar diagnosticar precocemente. E eu gostaria que você reforçasse então pra gente, como já foi falado no programa, mas nunca é demais a gente reforçar então os cuidados então para a prevenção. Alimentação saudável, exercícios físicos, o que mais, Marina? Com certeza, a alimentação saudável é fundamental, isso não só para o câncer, né, para as outras doenças também é relevante, exercício físico, não fumar, evitar as bebidas de álcool é muito importante, certo? Ter os cuidados de fazer atividade física, acho uma coisa muito relevante a gente lembrar que não é atividade física no trabalho, eu caminho no meu trabalho, os pacientes às vezes falam assim, mas eu caminho tanto no meu trabalho. Não, não é isso, é colocar o tênis, fazer uma atividade física de pelo menos 30 minutos diários. 180 minutos na semana para prevenir, certo? Isso é muito importante. Olha só, pessoal, então a gente falou sobre muita coisa interessante no nosso programa de hoje para fazer o alerta para você, homem que está nos assistindo, você, mulher que tem seu companheiro, seu filho aí, para tomar esse cuidado. Então, infelizmente, o tempo do nosso programa está chegando ao fim, Marina, mas antes de encerrar, eu acho que é importante deixar uma mensagem para essas pessoas que estão recebendo esse diagnóstico de câncer hoje. Então, uma mensagem positiva, de autoestima, enfim, como a gente disse, câncer não é sinônimo de morte. Com certeza. Então, para todos os homens que recebem esse diagnóstico, é importante a gente lembrar que tem tratamento, que há muito a ser feito e oferecido, certo? Se foi diagnosticado precocemente, claro que é melhor, mas mesmo que a doença esteja numa fase mais avançada, existem excelentes tratamentos hoje em dia que a gente pode oferecer para os nossos pacientes para ter uma vida com qualidade de vida. Esse é o principal. Então, prevenção é isso aí, gente, qualidade de vida. Marina, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. E você que está em casa, a gente também agradece a sua companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.